Você está ouvindo Diálogos em Movimento, o podcast que valoriza as pessoas no setor público. Os primeiros 100 dias de um governo são um marco muito importante para avaliar o caminho inicial de uma nova gestão, ou seja, ele é um momento em que se espera a apresentação dos resultados alcançados até o momento, assim como o alinhamento com o plano de governo, com as necessidades sociais e econômicas mais urgentes da população e também da própria gestão pública. Além disso, esse período consegue demonstrar a capacidade das novas equipes em realizar uma gestão mais realista e eficiente e que potencialmente trará os resultados prometidos na campanha eleitoral. Nesse sentido, discutir a gestão das pessoas e os avanços já alcançados é fundamental. Afinal, são elas as responsáveis pela execução das políticas públicas e, em última análise, pelo sucesso do governo. E para debater sobre os avanços e desafios nessa temática, nesse episódio nós temos a honra de receber dois convidados bastante incríveis, com muito conhecimento acumulado sobre o tema. Nosso podcast dessa vez vai ser um pouquinho diferente, pois nós teremos conversas individuais com os nossos dois convidados. E sem mais delongas, nosso primeiro convidado, que eu gostaria de dar as boas-vindas, é o André Luiz Marques. O André ele é coordenador executivo do Centro de Gestão em Políticas Públicas, do INSPER, e também é responsável pela implementação e pela gestão do centro. André é economista, mestre pelo FRJ, com mais de 25 anos de experiência, tanto no setor privado quanto no público. Na sua trajetória no setor público, ele também desempenhou diversas funções, incluindo a de subsecretário de concessões e PPPs na cidade do Rio de Janeiro, onde ele pôde liderar projetos importantes em vários setores. E também ocupou a posição de subsecretário de monitoramento de metas e resultados de todas as secretarias da capital carioca. Seja muito bem-vindo, André. Muito obrigada pela sua presença. O que você consegue pontuar como fatores positivos que estão sendo promovidos pelo governo, por esse novo governo, essa nova gestão em relação ao país? Bom, Amanda, antes de mais nada, super obrigado aí pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês e mais do que um prazer, é uma honra enorme. Primeiros dias de governo é um momento extremamente fundamental do que se espera aí no restante do mandato. Um pouco mais de 100 dias, porque na verdade o governo ele nem pode começar no dia 1º de janeiro, uns 40 dias mais ou menos entre o final do segundo turno e o início de mandato, um pouquinho mais do que isso. Esse momento da transição acaba sendo um momento também extremamente importante. Já viu aí na prática, boas transições fazem com que o governo comece ali já no dia 1º de janeiro, às vezes até antes disso, já com tudo organizado. E quando essa transição ela não acontece ou ela é mal feita, infelizmente acaba sendo um tempo perdido. No caso do governo federal agora, sim, a transição anunciado já ali na reta final de dezembro, turma que acabou tendo pouco tempo, período de transição acabou não aproveitando essa fase, então acabou tendo que entrar a partir de janeiro já fazendo os entendimentos, né, do que enfrentariam pela frente. Dois fatores acho que bem importantes, acho que a reinserção do Brasil no cenário internacional, a Amazônia voltando a funcionar, viagens, você recebendo parceiros internacionais, indo até parceiros internacionais, então acho que essa reinserção tem tudo para ser positiva daqui para frente. Longe de dizer que o país está pacificado politicamente, não estamos aí na paz, que seria importante, mas acho que um clima um pouco menos bélico do que a gente tinha antes. Então acho que isso permite com que os três poderes possam conversar de uma maneira um pouco mais harmônica. Então acho que isso tem de positivo. Mas do outro lado a gente tem visto muito mais um revival aí de políticas que tinham sido implementadas nos 2 primeiros governos Lula, principalmente, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, etc., retomada desses programas do que definitivamente novos programas. Quer dizer, os primeiros 100 dias têm sido caracterizados dessa forma e vamos ver como é que, a partir daí, tanto essa reinserção como essa volta ao passado, como é que isso entrega para o Brasil aquilo que efetivamente ele precisa. Então, considerando seu conhecimento, seu vasto conhecimento em gestão pública, quais seriam os principais desafios que são enfrentados, então, por essas pessoas, ou seja, pelas lideranças, pelas pessoas que compõem o setor público e no geral, os desafios relacionados à gestão de tudo isso?
Quer dizer, a gente tem passado por um momento de avanço tecnológico muito grande e, mais recentemente, ainda mais acelerado, com inteligência artificial cada vez mais acessível e tudo. Para a gestão de forma geral e na administração pública não poderia deixar de ser diferente. Boas pessoas, né, tem pessoas com muita competência, pessoas com muita experiência na condução. Então, acho que isso dá uma perspectiva bastante boa para frente. Claro que a gente tem que dar um pouco de tempo ao tempo, acompanhar, apoiar, dar o suporte necessário, mas acho que tem ali um começo com o pé direito. E sempre importante começar com o pé direito. Assim, a gente tem inúmeros desafios, né? O governo federal está já há muito tempo sem concursos, então esse é um desafio que o governo vai enfrentar. Tem o desafio que já é histórico, que é desigualdade de gênero, de raça. Então, as políticas afirmativas são bastante importantes nesse sentido. Acho que é uma sinalização importante. Claro que a sinalização já é um caminho bem positivo, mas tem o ponto de como é que a gente acompanha isso ao longo do tempo. Esses percentuais, né, os 30% de negros em posições relevantes, em posições que efetivamente façam a diferença, é que você garante esse caminho até lá. Quer dizer, não adianta você só ficar sentado esperando a data chegar, porque se você não fizer nada até lá, esse número não vai acontecer. Então, assim, acho que é uma sinalização já positiva, mas a gente tem que acompanhar de perto. Então, assim, e a gente tem inúmeras pesquisas que mostram isso na prática, né? Que quando você tem um time mais diverso em todos os seus aspectos, gênero, raça, diversidade geográfica, o Brasil é muito grande, é muito diverso, realidades muito diferentes entre si. A gente acaba estando muito acostumado em falar Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, por aí vai, as principais capitais, mas você tem 80% das cidades com até 50 mil habitantes. Mesmo uma cidade de 50 mil habitantes no Amazonas é uma cidade muito diferente de uma cidade de 50 mil habitantes no sertão nordestino, nos Pampas Gaúchos e por aí vai. Então, se você não tem uma equipe realmente que tenha esse entendimento dessa diversidade, você acaba correndo o risco de ter aquelas soluções meio padrão e definitivamente solução padrão não vai resolver o problema do país. Tem várias pesquisas que demonstram que essa diversidade traz muitos benefícios para a gestão. Não é só uma questão de, é legal, é bacana, é politicamente correto. Assim, de fato, isso transforma. De fato, isso traz para a administração conteúdo, um aprendizado na direção do sucesso dessas políticas. Cobrar para que isso, de fato, aconteça na prática e não fique só no papel. Como que você enxerga a atuação do governo em relação a esse tema, considerando mais transparência, dados, são pilares essenciais para que a gente possa construir políticas públicas para fortalecer a nossa democracia? A gente precisa cada vez mais sair, né, do achismo, né? Eu acho que, para ir de fato para aquilo que funcione, para ir onde está o problema, onde está a lacuna e como é que você cria políticas públicas para poder fechar essas lacunas. Então, sem a informação, você acaba indo nessa tentativa e erro e acaba sendo menos assertivo, desperdiçando energia, desperdiçando recurso público. Se você não direciona esses recursos de uma forma mais assertiva, você fica com aquela famosa expressão, né, popular de ficar enxugando gelo, né? Com a questão da transparência, você pega, por exemplo, na parte fiscal, você tem uma série de indicadores, tem notas, tem grades lá, A, B, C, D. Então, como é que está as finanças dos estados, dos municípios e tudo. Então, isso deu luz ao problema. Você dá luz aos dados de gestão de pessoas de forma geral. Você tendo isso de forma detalhada, você consegue colocar as pessoas certas nos lugares certos. Consequentemente, as pessoas vão estar mais motivadas, interessadas em se capacitar, vão estar mais aptas a poder contribuir. O primeiro passo de qualquer política pública é você entender bem os dados e, a partir daí, desenhar as políticas para poder atacar e fechar suas lacunas identificadas. No governo federal, a gente vem avançando, acho que ainda tem bastante a avançar, acho que é um primeiro passo, mas de qualquer maneira é um passo importante, ele não é suficiente, mas é necessário para que a gente consiga avançar nessa discussão. O governo federal ainda tem um pouco mais de detalhe, de informações, não tudo aquilo que a gente precisaria, não tudo que a gente gostaria para poder ser mais assertivo. Acho que tem um pouquinho mais de informações e você colocou muito bem. Quando você desce para os entes subnacionais, estados, municípios, você vai tornando a qualidade dessa informação cada vez pior. Também tem um papel do governo federal, claro, majoritariamente, prioritariamente, olhar os dados do governo federal e atacar os desafios na esfera federal, mas como é que o governo federal também pode induzir os entes
subnacionais a também caminhar nessa direção. De novo, o Brasil é muito grande, muito diverso, você também tem boas práticas sendo aplicadas em algumas regiões. Claro que você tem uma série de experiências internacionais importantes, interessantes, que devem, sem dúvida nenhuma, serem visitadas, olhadas e avaliadas a forma de replicar isso nacionalmente, mas também internamente você tem uma série de casos bem-sucedidos, bons exemplos para serem multiplicados e maus exemplos para serem evitados, serem mitigados. Mas, de novo, a gente também precisa acompanhar e apoiar o governo federal de forma geral para que eles consigam efetivamente avançar e, quando a gente olhar lá para frente, de fato, ter as informações necessárias. Agradecer mais uma vez pela sua participação. É sempre muito prazeroso te ouvir, estar com você. E em nome do Movimento Pessoas à Frente, agradeço muitíssimo pela sua disponibilidade para estar aqui conversando com a gente. E espero que a gente se veja em breve. Em outro momento você apareça aqui para conversar conosco também, André. Um prazer enorme poder estar contribuindo e sempre que precisar vai ser um prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigado. A quem nos ouve e assiste, convido todos a seguirem o Movimento Pessoas à Frente nas redes sociais e também acompanharem nossos conteúdos, para que vocês possam ficar ligados em todos os temas de gestão de pessoas no setor público. Nessa segunda parte do nosso podcast, nós temos uma convidada incrível, que é a Patrícia Becker. Patrícia, ela é diretora da Fundação Dom Cabral, com ampla experiência em conduzir projetos de desenvolvimento individual e organizacional em órgãos públicos. Ela possui bacharelado em administração pela UFMG, pós-graduação em finanças pela Fundação Dom Cabral e mestrado em estratégia pela PUC Minas. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Eu gostaria de te fazer a seguinte pergunta, para a gente conseguir entender um pouco melhor como foi, de fato, esses 100 dias do novo governo. Qual seria a sua avaliação geral desses primeiros 100 dias de novo governo? E quais foram os pontos positivos ou negativos em termos de gestão pública? O que você gostaria de destacar para a gente desse período tão importante? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que nos escutam e nos assistem. Muito obrigada, Amanda. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha experiência aí com o setor público. Essa pergunta é a pergunta do momento. 100 dias, o que foi feito, né? O que foi entregue nesses 100 primeiros dias de governo, seja no nível federal ou até nos governos estaduais também. A gente gosta de falar na Fundação Dom Cabral, assim, que o processo de transição é de fato um processo e não um evento em si. Então, a gente precisa também olhar para os 100 primeiros dias de governo como algo que está dentro desse processo de transição. Quanto melhor esse processo, quanto melhor a qualidade desse processo, melhor também os 100 primeiros dias de governo. E isso começa até antes da posse dos novos governantes. Se você faz um bom processo de transição com qualidade de informação, com dados e evidências, você consegue também entregar mais nos 100 primeiros dias de governo. E a gente até estruturou na Fundação Dom Cabral um framework, uma lógica de horizonte temporal, em que é possível o gestor público olhar ali para cada um dos momentos, desde da eleição até o primeiro ano de governo, quais são os pontos importantes para se fazer em cada um desses momentos. Mas os 100 primeiros dias, de fato, é um momento de fazer aquele balanço dos governos e ver o que foi entregue. A gente teve uma transição um pouco conturbada, principalmente falando em governo federal. Teve uma estruturação de uma equipe de transição enorme, vivenciou algumas dificuldades aí nesse processo de transição. De partida, a gente já percebeu que o governo federal criou vários novos ministérios. Eu, particularmente, acho que talvez o governo anterior tinha ministérios de menos e aqui agora a gente tem talvez ministérios demais. A gente tem o exemplo emblemático da criação do Super Ministério da Economia, né, no governo passado, que congregou várias áreas de atuação do governo, e a gente via uma lentidão ali nas entregas por parte do Ministério da Economia, mas também sei que muita coisa aconteceu. Agora a gente desmembrou novamente, teve a criação do Ministério da Gestão Pública e Inovação. Quando a gente fala em gestão pública, é um ministério que está olhando para isso de forma transversal ao governo federal e que também tem o desejo de atuar com os entes subnacionais, então estados e municípios. Então ele vai justamente ter esse olhar de gestão pública e inovação, um foco na transformação digital, mas a gente também teve uma lentidão em se nomear as pessoas, principalmente do segundo e terceiro escalão, então isso tudo também impacta
nas entregas que são possíveis fazer nesses primeiros 100 dias de governo, alguns traços de deterioração institucional que foi herdado, que demanda um tempo maior de recomposição, e todo o desafio econômico-social que ainda foi agravado pelo Covid, os desafios fiscais. Então, o governo chega num momento que não é trivial. E eu acho que é muito importante esse governo federal entender que o contexto que ele governou alguns anos atrás é muito diferente. Não dá para chegar de salto alto e é preciso entender isso. Está um pouco lento ainda, assim, acho que a gente viu vários simbolismos, mas poucas coisas ainda concretas. Claro que é complexo, tenho plena convicção, a gente trabalha com isso, a gente sabe a complexidade aí de entregar políticas públicas, de gerenciar. Tem algumas sinalizações também muito positivas, como o próprio Ministério da Gestão Pública e Inovação, que eu já mencionei, a agenda ambiental, que é super importante, está ocupando um lugar muito mais relevante, toda essa discussão sobre transição climática, economia verde. Então, eu espero que nesse governo a gente consiga ocupar um espaço de mais protagonismo nesse debate. As políticas de diversidade também, que esse governo trouxe, e até uma eventual aceleração aí da reforma tributária, acho que são alguns pontos positivos. O tema da reforma administrativa é uma prioridade? Você tem uma expectativa que esse tema se torne uma prioridade para o governo federal? E também quais seriam os principais desafios para implementar reformas administrativas em organizações públicas? Quais são os efeitos positivos? Reforma administrativa, aquela que a gente, que as organizações públicas geralmente fazem, e muito no início do governo, mas muitas vezes até antes de assumir, né, que a gente vai reestruturar toda a estrutura organizacional do governo e muito alinhada também com as promessas de campanha, com o planejamento estratégico. Então, isso a gente tem feito em várias organizações do Brasil, e geralmente é algo que se entrega nos primeiros 100 dias mesmo, né? E não é um processo trivial, assim, a reforma administrativa, ela trabalha com estrutura de poder. Esse debate está agora um pouco desgastado, mas a Fundação até trabalhou ativamente, participou ativamente de debates, até junto com a equipe da Frente Parlamentar, desenhando o que seria, né, o texto da reforma e ajudando nesse sentido, porque essa reforma é uma reforma que trabalha, né, que vai mexer essencialmente em questões relacionadas à gestão, então é algo que a gente tem uma identificação muito grande, mas isso esfriou. Mas o que a gente vê também? Tem várias ações que podem ser feitas que não dependem de uma reforma constitucional, mas de leis gerais que podem orientar não só o governo federal, mas os estados e municípios. E aí, nesse sentido, foi criada uma secretaria no Ministério de Gestão Pública e Inovação. Então, mesmo que a gente não tenha a reforma nos moldes como estava sendo modelada anteriormente, eu acho que com a atribuição dessa secretaria especial do Ministério e com a equipe que tem lá, eu acredito que a gente pode ter vários avanços nesse sentido, por esse outro caminho, sabe? É muito o que vai ser a função dessa secretaria, o tom que eles estão dando. Eles falaram muito nas conversas que eu tive com eles de criar capacidades estatais, né? Desenvolver capacidades estatais e eu ter esse olhar para a gestão e para a melhoria aí da gestão pública, tanto no nível federal quanto nos estados e municípios. Considerando, então, a sua vasta experiência e contribuição científica, especificamente nesse tema de lideranças no setor público, qual é o papel que você acredita que a gestão pública pode desempenhar na implementação de políticas para lideranças e quais foram os acertos e desafios enfrentados pelo governo nos primeiros 100 dias de mandato nesse sentido? Né? E qual seria o papel que o governo poderia ter para se implementar e avançar essa agenda no país? Boas lideranças fazem toda a diferença em qualquer organização, seja ela pública, privada, federal, estadual, municipal. E a gente percebe cada vez mais uma demanda das organizações públicas para o desenvolvimento dos líderes. Às vezes a gente tem ali a própria entrada no setor público via concurso, né, um formato, uma ferramenta que mede
conhecimento, e até uma das discussões aí da gente mudar esse processo de entrada, a gente ainda está realizando com um concurso público que mede conhecimentos que às vezes grande parte da maioria nem usa no dia a dia. Então a gente tem ali um celeiro de talentos, mas que às vezes não está sendo aproveitado e isso gera até frustração. A gente tem, na Fundação Dom Cabral, trabalhado em vários projetos em que a gente tem feito isso dentro das organizações. Tudo bem, eu tenho essas pessoas que estão aqui, deixa eu entender quais delas estão mais alinhadas, mais aderentes ao meu propósito, ao perfil de liderança que eu busco. Isso você consegue gerar também um banco de sucessores aí, de talentos para ocupar posições estratégicas com base em conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, né? Não só conhecimento, para identificar talentos para ocupar posições chaves. Gosto de falar que é um privilégio, assim, trabalhar onde eu trabalho, porque a gente consegue ver inúmeros casos interessantes, inúmeros líderes. Então tem muita coisa bacana acontecendo, mas até trazendo um pouco assim para os estados, a gente tem visto cada vez mais iniciativas muito bacanas assim de trazer o RH para um papel menos de departamento de pessoal, mas para um RH estratégico, para trabalhar essas pessoas, todos os movimentos que a gente tem visto de transformação digital, enfim. Então tem muita coisa bacana acontecendo. Muitas vezes tem muita coisa que não chega. Então, assim, a comunicação também é um aspecto muito importante, tanto para líderes e organizações, assim, porque às vezes o governo está ali fazendo, acontecendo, entregando um monte de coisa, mas ele não está mostrando para a população. Então, assim, não adianta só fazer, a gente tem que comunicar, a gente tem que contar, a gente tem que ter uma narrativa para mostrar o que existe. São atributos importantes também no papel do líder, nesse sentido de fato, mostrar o que está sendo feito. Eu gostaria muito de agradecer pelas suas contribuições, espero que a gente possa ter o prazer de ter você em outros momentos conosco. Foi muito bom te ouvir. Obrigada, Amanda. Eu que agradeço também a oportunidade de estar aqui. Foi um prazer mesmo estar aqui com vocês. Se você está saindo daqui mais inspirado em colaborar por um setor público mais efetivo, representativo, compartilhe esse episódio. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada por estar conosco por esse tempo. Diálogos em Movimento é uma iniciativa do Movimento Pessoas à Frente, um movimento que é dedicado ao debate e à construção da melhoria do Estado a partir da gestão de pessoas, das lideranças que atuam no setor público. O serviço público é de todos, é de todas e é de todos. Continue acompanhando nossos conteúdos e debates em nossas redes e até a próxima. Esse diálogo continua nas redes do Movimento Pessoas à Frente. Siga e nos acompanhe.